Olá, amigos! Estamos aqui de retorno para mais um estudo de Atos dos Apóstolos. E hoje vamos falar de Atos, capítulo 3, versículos 1 ao 10º. Tomando aqui como base a Bíblia de Jerusalém. Bom, como sempre, nós vamos ler esses versículos, do trecho bíblico do Novo Testamento. Estamos utilizando também para fomentar, subsidiar as nossas ilações a obra Vida e Atos dos Apóstolos, de Cair Bachutel. Hoje nós vamos falar especialmente desse capítulo, a cura de um coxo e o discurso de Pedro, porque esses versículos tratam dessa passagem, cura de um aleijado. Então vamos ler primeiro esses ensinamentos e logo a seguir vamos tentar discutir o tema. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença, e que todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: Nem ouro nem prata possuo. O que tenho, porém, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazoreu anda. E, tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu-o andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentando junto à porta formosa do templo, e ficaram cheios de admiração e de assombro, pelo que lhe sucedera. Antes da gente prosseguir nos comentários, existem algumas observações que a Bíblia de Jerusalém nos fazem a respeito do que acabamos de ler, que é interessante. Por exemplo, quando o versículo cita a hora nona, é importante que a gente tenha em mente que a contagem das horas, ela na verdade, o dia para os hebreus começava a ser contado às 6 horas da manhã. Então, se nós estamos falando aqui da hora nona, eram 15 horas ou 3 horas da tarde, 6, que seria o marco zero, mais 9, nona hora, 15, 3 horas da tarde. Outra coisa interessante é o nome da porta, ou da entrada, da porta do templo, ou da entrada chamada Formosa, onde o aleijado costumava pedir as suas esmolas. E aí a Bíblia de Jerusalém diz, provavelmente a porta chamada Coríntia, que a leste do santuário, do pátio exterior ou átrio dos gentios, dava acesso ao primeiro pátio interior ou átrio das mulheres. A gente vai utilizar uma interpretação com relação a este símbolo, que a gente acredita que nada é por acaso, nos ensinamentos de Jesus. E quando Pedro fala a eles, a ele, em nome de Jesus Cristo, Nazoreu anda. A mesma coisa de levanta-te e caminha, Em Lucas, capítulo 5, versículos 23 a 24, que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno. Disse ao paralítico, levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Jesus em relação à cura de um paralítico. Bom, então esse trecho lido é riquíssimo, Cair Bachutel, como sempre, ele tem uma abordagem desmistificadora, algumas pessoas, já dissemos isso aqui, acreditam que ele tem um verbo muito incisivo em relação a desconstruir os dogmas clericais, Na verdade, eu entendo particularmente que ele tenta conduzir a interpretação bíblica num viés racional, que tem tudo a ver com a doutrina espírita. Então, por exemplo, quando é citada uma cura, aí ele fala, nesse capítulo, que essa cura não é privilégio dos apóstolos, do Cristo,
que todo aquele que tiver uma fé sincera, um magnetismo suficiente, consegue imprimir aquele estímulo, aquela força para que a pessoa se sinta encorajada à própria cura, né? E, logicamente, no caso dessa cura, como foi no caso das diversas curas que o próprio Cristo soube empreender, existe um poder, né, magnético que tem toda a relação com a moralidade, que as ciências da Terra ainda são muito incipientes em tentar explicar, né? Nós somos ainda muito nécios a entender o magnetismo relacionado ao ser espiritual, né? Mas a gente sabe que essa cura, né, esse poder magnético fluídico, realmente é o mecanismo que está por trás dessas curas. Quando nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, né, isso de levanta-te em nome do Cristo, né, Nazareno, no Cristo Nazoreu, e nós voltamos aqui no capítulo de Lucas, nós vimos que Jesus, nas curas, ele sempre perguntava, né, que queres que eu faça? Acreditas que pode ser curado? Levanta-te e anda, tua fé te curou. Então ele sempre chamava o próprio sedento, o próprio necessitado de cura, à responsabilidade para a sua autocura, né? Porque a psicoterapia e a medicina, digamos assim, que Jesus utilizava, era sempre a medicina da reforma íntima, do amor. Quando nós estudamos, por exemplo, as obsessões, nós vemos que as obsessões elas têm basicamente duas tônicas. Ou elas são oriundas de relacionamentos mal sucedidos, né? Quando pensamos, por exemplo, em um homicídio. E aí há a desencarnação de uma das partes e o assassino continua encarnado. E a partir daquele momento dá-se, devido à sede de vingança, uma obsessão de desencarnado daquele que foi vítima, né, do assassínio, em relação ao encarnado que foi o assassino. Quando nós vemos isso, nós vemos que no fundo, se nós formos esmiuçar, há um problema grave de relacionamento. Eu não tinha esse direito, mas acabei com a vida de uma determinada pessoa, a vida continua, né? Nós acreditamos na imortalidade da alma, então o ser que agora está despojado das vestes carnais continua vivendo em outra dimensão, numa outra forma existencial, agora na vida espiritual, no mundo espiritual, e eu continuo aqui, sendo influenciada por todos esses espíritos. Então, nesse momento, nós vemos que a obsessão ela não é exatamente uma vítima e um algoz. As duas partes elas tiveram participação naquele delito. Eu, como assassina, digamos assim, né, nesse exemplo hipotético, que tirei a vida de outrem, e o outro que teve a sua vida extirpada, mas que alimenta a vingança querendo fazer uma retaliação. Existe uma outra tônica da obsessão, que é a obsessão por afinidades. Tenho vulnerabilidades, tenho enfermidades morais, e o desencarnado, por exemplo, observa essas minhas intenções, né, essa minha raiz enfermiça, e me intui para que eu agasalhe aqueles pensamentos e chafurde mais na lama, né? O livre-arbítrio está à minha disposição para agasalhar essas intuições ou não, né? Ou dizer não, esses pensamentos aqui não são meus, né? E eu acho que isso está desconforme com a lei divina, com aquilo que eu julgo moral, que eu julgo ético. Então eu não vou agasalhar esses pensamentos e já mudo de tipo de pensamentos, né? A gente não pode escolher o tipo de pensamento que tem, mas a gente pode escolher o tipo de pensamento que a gente alimenta, né? Então, quando nós observamos essas coisas, nós vemos que para a desobsessão não existe nenhuma tarefa mágica de deslindar o obsessor, e o obsidiado vai ficar nas blandícias de paz do paraíso, né? E o obsessor é sentenciado ao inferno. Muitas vezes, como nesse caso do assassinato, nós vemos que o obsessor foi vítima do obsidiado outrora, né? Então é uma relação mesmo.
Como é que em geral se dá o tratamento de desobsessões? Psicoterapia do amor, né? Eu preciso ter uma conduta moral, querer seguir um caminho diferente. Mas isso não é suficiente. Além de ter uma conduta moral, né? E aí no tratamento de desobsessões, geralmente a gente conta com uma figura externa, que é o chamado doutrinador, que vai conciliar as partes desse relacionamento, dessa obsessão. A gente também precisa contar com a conduta moral desse doutrinador, senão o obsessor não vai querer nem ouvir. Quem é você para me dar conselho, para dizer que eu tenho que perdoar, se nem você perdoa, a grosso modo. Mas além de tudo isso, né, por exemplo, nós tivemos pessoas que eram probas, né, que viviam uma vida de retidão, como Manuel Filomeno de Miranda. E houveram casos que ele não conseguiu tratar essa obsessão, né, não conseguiu lograr êxito. E muitos desses casos é porque a conduta moral do doutrinador não é suficiente. Além da conduta moral do obsidiado, por isso que a gente investe, não fala tanto em reforma íntima, mudança de conduta, exercício do perdão e de todas as outras virtudes que nós carregamos potencialmente. Também adicionado a isso, tem que ter uma dose de paciência, de perseverança, de calma. Porque às vezes nós vivemos um trama obsessivo que se prolonga há séculos. E deslindar obsessor de obsidiado poderia, inclusive, gerar uma carga alucinatória no obsidiado. Por quê? Porque às vezes nós temos uma relação tão viciada em relação a miasmas pestilentos, né, do pensamento, que ambos se alimentam, né, mutualmente, que quando a gente separa um do outro, o outro deixa de se nutrir, mesmo que seja algo negativo, daquele tipo de vibração e acaba enlouquecendo. Mas o que a obsessão tem a ver com a cura do aleijado? Tem a ver que, primeiro, nós estamos falando aqui da mesma coisa. Nós estamos falando de uma necessidade de cura para o espírito. Seja no caso da obsessão, seja uma cura de uma enfermidade física, nós temos aqui o grande segredo que a cura está dentro de mim. Eu carrego no ímã do meu ser todos os remédios, todos os medicamentos necessários para que eu tenha uma vida melhor, para que eu tenha uma cura. E no caso de Pedro, é interessante que quando ele fala, olha para mim, o olha para mim, ele mantém uma ligação dele para com aquele que quer receber a cura. E quando ele toca no enfermo, eu tenho uma ligação, além de magnética à distância, eu tenho uma ligação física, onde eu posso fazer essa transfusão de energias, né? Então são essas propriedades magnéticas que ainda nos escapam de uma forma geral. Outra coisa interessante quando Pedro faz uma negativa em relação à esmola, não é que ele esteja desmerecendo que as necessidades materiais do aleijado não deveriam ser atendidas. É lógico que devem, né? Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, enfim, nós temos necessidades básicas que o dinheiro nos dá esse suporte, nos assiste. Mas quando ele fala, não tenho nem ouro nem prata, o que tenho é o que eu te dou, Pedro dá uma dupla lição. Primeiro, ele dá uma lição em relação à caridade, ou seja, é muito louvável que nós doemos bens materiais, porque, como dissemos, temos necessidades materiais. Mas a primeira grande lição não tenho posses, o que tenho é esse magnetismo, né? É essa energia, é essa vontade de te ver curado, né? Essa conquista minha individual como espírito, que já consigo me conectar com a esfera superior, com a espiritualidade superior, e através disso funciono como médium para que você possa receber a sua cura. Então essa é uma primeira grande lição. Porque os bens que nós temos, embora muitos de nós possamos nos sentir poderosos, bem aquinhoados, nós somos apenas mordomos dessas posses da terra, que muda de dono.
Hoje nós somos os milionários, os mais ricos do mundo. Amanhã nós perdemos tudo, ao instalar de dedos do Criador. Então, nosso patrimônio nosso e aquilo que nós vamos levar dessa vida para as próximas é o patrimônio que nós aqui como espírito, né? É como na parábola do festim de bodas, né? Em que o convidado não está trajado com a veste nupcial e tenta participar do banquete. A veste nupcial aqui é a nossa intenção, a nossa força, a nossa dedicação para ornar o nosso espírito de virtudes. É essa a nossa veste, é isso que nós vamos levar, é isso que é transcendente, né? Não as nossas posses, né? Ou a beleza, ou a fama, ou o poder. E outra coisa interessante também é as posses, o ouro, prata, a esmola, não ia tirar o aleijado daquela condição. Então aquilo que Pedro estava doando para ele era algo muito mais valioso do que ouro e prata, não desprezando, mais uma vez eu repito, as necessidades físicas. Mas aquele homem tinha sede de algo maior, mais valioso do que ouro e prata. Essa é a segunda grande lição. Algo também interessante desse trecho que nós conseguimos observar é, quando ele fala de Formosa, e ele fala que Formosa é essa ligação, essa porta, né, entre o santuário, ou seja, o átrio dos gentios, e o pátio interior, o átrio das mulheres, isso daqui tem uma linguagem simbólica bastante interessante, né? É como se a Formosa, se o aleijado tivesse no meio, na zona de transição entre a gentilidade e entre a cristandade, entre o desconhecimento das verdades eternas, né? É como se ele tivesse ali morto para as realidades espirituais e na cristandade ele fosse viver para as realidades espirituais. Então ele estava nesse meio termo, né? Ele estava, é como nós, a maioria de nós, né? Nós sempre ficamos numa dualidade. Se vira Deus, se vira Mamon. Então nós estamos encarnados no mundo material. Temos à nossa disposição o acesso a estes recursos que são muito úteis se nós utilizarmos para ascender espiritualmente, né? Como na parábola dos talentos. Os recursos que nos são destinados, que nos são dados pela divindade, são feitos como um Senhor deposita sob nosso encargo para que nós possamos frutificar, multiplicar estes recursos em prol de uma larga maioria das pessoas, e não que esses recursos nos sirvam para saciar as nossas paixões e para dar aso às nossas paixões. Todos os recursos que nos chegam, inteligência, riqueza mesmo materialmente falando, os filhos, através da maternidade, da paternidade, os dons intelectuais, a capacidade de falar em público, né? O magnetismo de encantar as pessoas, todos estes são recursos que nos são dados para que nós possamos utilizar com o fim de progredir. E é interessante que nós pensemos sempre nessa dualidade para alimentar mais o lado espiritual do que o lado terreno. Isso não significa que nós vamos viver com os pés fora do chão. Nós temos que viver com os pés fincados no chão. Estamos na vida espiritual, mas sempre pensando em converter as nossas ações e nos dedicar a nos acrisolar mais espiritualmente. Então, quando o aleijado está nessa porta, entre a gentilidade e entre aqueles que já aceitaram o ideal cristão, é uma representação para muitos de nós, que ficamos ainda meio na dúvida. Não, mas eu devo seguir os ensinamentos do Cristo ao pé da letra, isso não é demais, não é muito fanatismo, né? Isso não é muito sacrifício? Eu também sou um homem do mundo, né? Preciso interagir com o mundo, mas é aquela questão de ser do mundo, estar no mundo sem necessariamente ser do mundo. Nós somos espíritos em ascensão, precisamos estar na Terra, conviver com as pessoas. Ninguém evolui moralmente sem esse contato com as outras pessoas, mas
sem contradita, nós precisamos pensar no nosso acrisolamento espiritual. Então é isso, meus amigos. O Evangelho, ele dá desdobramentos que nós poderíamos falar horas e horas, né? Mas eu acredito, dentro das minhas dificuldades que são muito naturais, em relação a essa passagem, acho que são essas as interpretações que eu teria para compartilhar com vocês. Até a próxima.